todos, boa tarde. Espero que todo mundo esteja bem, tranquilo, saudável, né? Com a cabeça legal e fisicamente também, se cuidando dos outros. Então, estamos de volta aqui aos nossos seminários. Hoje o nosso convidado é um prata da casa, o André Amarante. O André, ele é graduado em matemática em Rio Preto, na Unesp de Rio Preto. Fez o mestrado e doutorado com a gente aqui em Guaratinguetá, na FEG, e fez uma bolsa sanduíche em Maryland, com o professor Doug Hamilton. E atualmente, ele está como professor da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Um punhado de aulas, né, André? Para não perder o costume. Isso é hobby, né? Hobby. E aí ele vem trabalhando intensamente nesses últimos tempos aí com dinâmica de asteroides, superfície de asteroides. E hoje ele vai apresentar para a gente um trabalho sobre o objeto Arrokoth, que é um objeto transnetuniano do cinturão de Kuiper. Ele vai falar sobre o destino de partículas ao redor de Arrokoth. Então, por favor, André, fica à vontade, e depois a gente fala sobre as perguntas, tá ok? Fica à vontade. Tá bom. Obrigado, Otto. Então, deixa eu só colocar aqui na apresentação. Pessoal, boa tarde a todos. Só para a gente situar, né, então esse trabalho que eu vou estar falando aí, como o Otto comentou, né, a ideia é a gente estudar a dinâmica de partículas, né, em uma simulação numérica, né, ao redor desse corpo Arrokoth aí, tá? Então, só um comentário, né, esse trabalho, ele se deu início quando eu estava lá no Instituto Federal, em 2019, né, e a gente fez uma parte dele, né, até 2020, né, aí eu acabei indo para a UEMS, né, e aí a gente está continuando a trabalhar nele aí. E esse trabalho, né, já de antemão, eu falo aqui, né, que tem a colaboração do Otto aí, né, que tem colaborado bastante comigo nos últimos anos, né, então já agradeço a oportunidade de estar ministrando esse seminário aí junto ao grupo de dinâmica orbital e planetologia da Unesp. Beleza? Então vamos falar um pouco do Arrokoth aí. Pessoal, para a gente falar alguns fatos aí sobre o Arrokoth, o Arrokoth, ele é um objeto do cinturão de Kuiper, né, e ele foi visitado por uma sonda, né, a sonda New Horizons, né, que ela ficou bastante famosa em 2015, né, em julho de 2015, quando ela visitou, a primeira sonda que visitou Plutão, né, então a gente fala um flyby, né, ali próximo de Plutão em 2015. E aí, a partir disso, a missão ela foi estendida para essa missão, The New Horizons Kuiper Belt Extended Mission, né, então é QEM que eles falam, né, a sigla aí, para estudar o cinturão de Kuiper. Né, o cinturão de Kuiper, pessoal, para quem não sabe, ele é um cinturão que ele vai da órbita de Netuno, né, de 30 unidades astronômicas, né, unidade astronômica é a distância Terra-Sol, até mais ou menos 55 unidades astronômicas. Então, veja aqui, por exemplo, essa órbita mais interna, onde começa essa nuvem, né, que seria o cinturão de Kuiper. Você vê que o Plutão, ele está nessa órbita, está dentro dessa região, né, do cinturão de Kuiper, né? Todos esses objetos, na verdade, né, depois de Netuno, a gente fala que são os transnetunianos aí. E Plutão, ele se encaixa nisso. Então, a New Horizons, ela passou por Plutão e depois foi estendida até esse objeto que está mais distante aí, o Arrokoth, tá? Eu coloquei, né, a primeira missão, entre aspas, né, porque a explorar, né, a New Horizons, né, ela é considerada a primeira missão a explorar esse cinturão de Kuiper, mas, na verdade, não foi a primeira, né, a gente sabe, né, no passado aí, que a gente tinha as sondas Voyager, né, 1 e 2 e as Pioneers, né, 10 e 11, elas passaram também pelo cinturão de Kuiper, só que quando elas estavam saindo do cinturão de Kuiper, lá para 1992, é que o cinturão de Kuiper foi descoberto. Então, assim, esses corpos, né, do cinturão de Kuiper, né, como o plano, né, essas sondas, elas, vamos dizer assim, o plano ali dos planetas, né, elas foram numa direção acima desse plano,
Então, não deu para passar perto desses objetos, vamos dizer assim, localmente, né? Então, na verdade, a New Horizons é a primeira missão a estudar esses objetos localmente, e ela, o plano, né, que essa sonda ela está próxima do plano ali dos planetas, ou seja, onde pega a maioria dos corpos do cinturão de Kuiper. Tá? Então, por isso que a gente fala que é a primeira missão in situ, né, localmente, ele é estudar esses corpos. Bom, o alvo, então, que foi escolhido foi o Arrokoth, tá? Então, essa daqui foi a primeira imagem que a gente obteve de perto dele, tá? Do Arrokoth. E ele, né, parece um boneco de neve, né? Então, ele ficou apelidado aí como The Snowman, né? Então, aqui foi essa primeira imagem que a gente obteve. Ele foi descoberto em 2004 com o líder aí, o Mark Buoy, né, de pesquisa, com o Hubble telescópio. Né? Então, amanhã ele vai fazer 7 anos da descoberta do Arrokoth, né, dia 26 de junho. Tá, pessoal? Como eu disse, ele está mais distante do que Plutão. Então, só uma comparação, Plutão está a 40 unidades astronômicas e Arrokoth está a 45 unidades astronômicas aí. 5 unidades astronômicas aproximadamente maior. Ele dá uma volta ao redor do Sol a cada 300 anos, tá? Esse é o período orbital dele. Se vocês olharem para o Arrokoth, né, que é esse, vamos dizer assim, esse corpo gelado, né, de gelo, ele, basicamente, ele é formado por a gente fala aqui, 2 lóbulos, tá? E, a princípio, esses lóbulos, eles foram apelidados pelo pessoal da missão como Ultima Thule. Ultima seria o lóbulo maior, né, que seria esse daqui, e o Thule, o lóbulo menor desse objeto Arrokoth. Então, ele tem aproximadamente aí 33 quilômetros de comprimento aí, tá? Isso era né, quando a gente fala que, acredita-se, né, então, que ele tenha se formado, depois eu vou falar alguma coisa, então, por esses 2 lóbulos que eles foram, né, vamos dizer assim, dançando, né, junto, como se fosse uma valsa ali, tá? E eles foram cada vez mais se aproximando e grudaram, né, lentamente, e aí eles ficou, como vocês estão vendo nessa imagem, esses 2 lóbulos grudados aqui, gelado, tá, de gelo. Tá, isso era uma visão, né, a primeira vez quando a gente olhou, os primeiros dados desse objeto, né, ele era considerado como 2 esferas. Você poderia considerar 2 lóbulos como 2 esferas, tá? Depois, com dados mais recentes da aproximação dessa sonda nesse objeto, o pessoal viu que não era bem assim, tá? Então, você tinha um achatamento nesse corpo, tá? Então, por isso que ele recebeu esse nome de o boneco de neve achatado depois, né? Primeiro boneco de neve, e depois ele recebeu esse nome de boneco de neve achatado. Então, na verdade, né, você tem um erro, tá? Nesse formato dele, que eu vou estar falando aí no decorrer do seminário, tá? Beleza, pessoal. O que a gente vai precisar para esse trabalho que a gente está desenvolvendo com esse corpo, tá? Primeira coisa, as densidades, tá? Então, assim, a densidade desse corpo, ela não é bem determinada, tá? Mas existe um intervalo aí de erro dessa densidade. Essa densidade desse corpo, na verdade, como a sonda passou muito rápido, ela não conseguiu medir com grande precisão. Então, o que acontece? O pessoal adota para essa densidades similares de cometa, tá? Então, o pessoal, esse corpo, ele é assumido uma densidade por aí, em torno de meio gramas de centímetro cúbico, tá? Mas ela tem uma variação aí de 0,9 até 0,1, tá? Hoje sabe-se que é um pouco menor do que meio essa densidade desse corpo, tá? Então, para o trabalho, para o primeiro trabalho, a gente adotou, né, esse range aí, vamos dizer assim, esse intervalo de densidades para esse corpo. O período dele, aí eu estou falando agora no período rotacional, né, que é o tempo que demora para ele dar uma volta em torno, né, do seu próprio eixo, é aproximadamente 16 horas, tá, pessoal? Esse corpo, se a gente comparar com asteroides, né, esse corpo ele tem um período de rotação relativamente lento, né? Então, a maioria dos asteroides, o período de rotação está entre 4 e 5 horas aí, tá? E quando a sonda passou, e é importante a gente frisar isso, ela olhou para esse corpo, a rotação dele era retrógrado, então
A rotação desse corpo, quando a sonda passou, ela enxergou esse corpo rodando no sentido horário, tá? E a gente, né, se a gente lembrar lá da física, né, a rotação padrão, que é no sentido anti-horário, né, pela regra da mão direita. Mas eu vou estar daqui a pouco visualizando isso para vocês, só comentando que a gente vai precisar. E a gente não consegue fazer nada também, né, desse trabalho de dinâmica se a gente não tiver o modelo desse corpo, tá? Então, qual é o formato desse corpo, né? Então, a gente utiliza, né, esse corpo, ele é um corpo bem irregular, como vocês viram lá nas primeiras imagens, né? Então, a melhor forma de você aproximar esse formato desse corpo irregular é através de um poliedro, tá? Então, a gente modela a superfície desse corpo matematicamente, vamos dizer assim, através de um poliedro, né? Então, esse corpo, a princípio, né, ele foi modelado em um poliedro, né, o modelo antigo dele, de 1.000 vértices e 2.928 faces aí. Depois, hoje, a gente já tem um modelo mais preciso de vértices da ordem de 50 mil e faces da ordem de 100 mil aí. É o modelo mais preciso que a gente tem hoje, tá? Qual que é o objetivo desse trabalho, pessoal? O objetivo do trabalho vai ser, primeiramente, né, estudar a dinâmica de partículas na superfície desse corpo, né? Como que se comporta essa dinâmica dessas partículas na superfície desse corpo, tá? Essas partículas, né, quais são, por exemplo, as acelerações que essas partículas sofrem, né? Essas partículas, elas podem, em algum momento, escapar da superfície, né? Então, a gente estuda isso, né, através desses conceitos aí, que é chamado slope, né, que é o declive, né, vamos dizer assim, e a gente vai também falar sobre a estabilidade dessa superfície aí, tá? Para a gente relacionar, vamos dizer assim, a parte da superfície com o externo, né, perto ali da superfície do corpo, né, mas fora dela, vamos dizer assim, a gente tem os chamados pontos de equilíbrio, né, então a gente vai estar interessado também em ver como que essas partículas, né, qual a estrutura ali ao redor desse corpo, né, próximo desses pontos de equilíbrio, vai influenciar no movimento dessas partículas, tá? Então, vou estar comentando com vocês aí. E, finalmente, a gente vai estudar, né, essas partículas, elas podem cair, né, a partir do movimento delas próximo da superfície do arrocote, elas podem cair onde? Né? Quais são os locais, né, vamos dizer assim, preferidos para essas partículas cair na superfície dele, né, na topografia, a gente pode falar assim, do arrocote. Então, para isso, a gente vai distribuir essas partículas num anel ao redor de arrocote, tá? Em discos locais nos pontos de equilíbrio dele, e finalmente a gente vai colocar uma nuvem esférica ao redor dele e simular essas partículas para a gente ver onde elas podem cair, tá? E a ideia é a gente responder algumas questões, como qual é a influência, né, por exemplo, dos pontos de equilíbrio na dinâmica dessas partículas próximas à sua superfície, à superfície desse corpo, né? Essas partículas, elas são estáveis? Quais são as regiões de estabilidade, né? Por quanto tempo elas demoram, né? Quais são aquelas regiões que elas demoram mais, elas ficam mais ali em torno do corpo, né, se movimentando antes de colidir com ele, ou de ser ejetado, né? Que a gente fala que se a partícula ela começa a ficar muito distante do corpo, né? O movimento dela, a gente considera isso como uma ejeção, tá? Dependendo da distância. Né? Ou, né, dependendo de como a gente coloca essas partículas nessa nuvem esférica, né, da posição dela, qual é a relação da posição da partícula nessa nuvem esférica, né, com o local que ela vai colidir, por exemplo, com a superfície, né? E aí a gente pode relacionar isso com as próprias características de superfície do arrocote, né? A gente vai ver que ele é um corpo que ele tem algumas crateras, né? E tem uma em especial bem interessante, né? Que o pessoal ainda tenta descobrir, né? Como essa cratera se formou e tudo mais. Então, qual é a relação dessas partículas com essa cratera, né? Será que a gente consegue um mecanismo dinâmico, né? Para tentar dar indícios de como essa cratera se formou, né, a partir dessa dinâmica dessas partículas? Então, a gente vai ver isso daí. Bom, primeiramente,
vamos falar, como que a gente faz, pessoal, para estudar, para estudar o arrocote. Então, primeiramente, a gente precisa da forma. Então, tá aí essa uma animação da forma dele, tá? Então, veja, a gente considera como se fosse um poliedro, tá? Que pega toda a superfície dele. A gente vai, né, construindo várias faces e vários vértices, até a gente ter uma superfície razoável, que represente de uma forma bastante precisa, né, a superfície desse corpo, que é bastante irregular, tá? Então, é assim que a gente faz. Então, deixa eu só ver se eu consigo parar aqui. Isso, então veja, a gente tem uma malha poliédrica, né, que a gente vai modelar o formato desse corpo, tá? Então, como eu disse para vocês, esse modelo mais novo, né, então, então veja, são vários vértices e várias faces, né, em torno aí de 5.000 vértices e 100.000 faces para a gente obter a forma desse corpo, tá? E a visão que a New Horizons teve desse corpo é exatamente essa, pessoal. Essa é a visão que quando a sonda passou, ela olhou para esse corpo, tá? Então, veja que o eixo de rotação, eu vou colocar aqui mais para frente, ele é como se ele estivesse rodando, né, de ponta cabeça, tá? Então, ele roda no sentido anti-horário, tá? Então, as simulações que eu vou estar fazendo aqui, eu levo em questão vamos dizer, essa perspectiva da sonda New Horizons que passa por ele. Eu quero que vocês observem também o seguinte na superfície aqui. Deixa eu voltar lá de novo. Observem que a gente tem... Parar aqui. Veja que a gente tem uma região aqui, uma cratera aqui, né? Essa cratera é a que eu estou falando para vocês, que é a cratera em especial, tá? A superfície do arrocote é composto de vários pontos que o pessoal acha... uns pontos o pessoal suspeita que sejam cratera, mas outros eles sabem que são crateras. Um deles é esse daqui, tá? E essa cratera é a maior da superfície do arrocote. Ela está justamente no menor lóbulo dele. Ela tem em torno de 7 quilômetros, tá? E não existe outras crateras, por exemplo, entre 1 e 7 quilômetros. Então, assim, é algo bem peculiar. Por que essa cratera está aqui, né? Então, como que foi, né? O que aconteceu para que essa cratera esteja aqui? Então, é algo muito peculiar a superfície desse corpo aí, que a gente vai estar tentando ver qual é a relação com a dinâmica dessas partículas, tá? Então, vamos lá. Para isso, pessoal, a gente tem que estudar, por exemplo, algumas propriedades da superfície, para a gente chegar, né, nessa parte. Uma delas, pessoal, por exemplo, como que a largura desse corpo, né? Então, isso é chamado de altura geométrica, tá? Então, para explicar para vocês esse gráfico é o seguinte. A gente tem... O que são essas cores, né? As cores, elas representam a distância da superfície do arrocote até esse eixo, o eixo aqui, esse eixo que eu estou mostrando para vocês, tá? Então, esse daqui a gente fala que é o eixo X. Então, se um ponto da superfície desse corpo ele está mais distante desse eixo aqui que está em preto, então a gente coloca uma cor mais para o vermelho. Se ele está mais próximo desse eixo, tá? Por exemplo, aqui, né, o lóbulo maior, veja que o fim aqui, né, do lóbulo maior, ele é a parte mais distante de arrocote, tá? Então, é em torno de 10 quilômetros, tá, que esse corpo tem. A gente pode ver aqui uma outra perspectiva dele, né? Então, a gente está vendo aqui, ó, que daqui, né, de um ponto do lóbulo maior dele até o outro, né? Então, isso dá em torno... Aqui, no caso, seria 10 mais 10, seria 20, né? Então, 20 quilômetros, né? E ele tem, como eu já havia dito lá no começo, né? Ele tem aproximadamente aí 35 quilômetros, algo desse próximo, tá? De largura, tá? Então, isso a gente fala que é a altura geométrica. Então, aqui tem uma animação, né, do arrocote, a gente dá para ver, então, ele, né, em 3D, vamos dizer assim, e como que essas cores na superfície dele se relacionam com a distância até esse eixo aí, que também ele é o eixo de menor momento de inércia que a gente fala, tá? Então, esse eixo aí é o eixo de menor momento de inércia. Ok, pessoal? Uma coisa que eu
que eu destaco aqui é o seguinte, esse modelo que está aqui em cima é o modelo mais atual que a gente tem de arrocote, tá? Então, nesse trabalho que a gente fez, a gente usou um outro modelo, tá? Que é próximo, tá? Só que é um pouco diferente, tá? Então, se você olhar, por exemplo, aqui, tá? Então, veja que ele é menos, vamos dizer assim, menos redondo aqui, né? O lóbulo, né? Então, voltando para você ver. Aqui ele já está mais o lóbulo maior, ele é mais elipsoidal, e o outro lóbulo, ele é mais esférico, vamos dizer assim, tá? Mas eu vou estar usando um ou outro modelo, dependendo do que a gente for analisar, para vocês verem, ok? Pessoal, uma coisa que a gente vai precisar, que é assim, principal para análise do trabalho, é falar um pouco da aceleração da superfície, tá? Então, qual é a aceleração da superfície, aceleração na superfície de arrocote? Então, se a gente pegar o módulo de aceleração e tentar mapear as acelerações na superfície desse corpo, a gente vai ver que essas acelerações, elas estão no intervalo de meio a 0, quase 1, tá? Milímetros por segundo quadrado, tá? Então, comparando isso, né, por exemplo, com Plutão, eu vou fazer algumas comparações com Plutão. A aceleração de arrocote, que também é Plutão, um corpo do cinturão de Kuiper, a aceleração de arrocote é em torno de, na verdade, de 600 vezes menor do que Plutão, tá? Para vocês terem uma noção, né, se a gente comparar, por exemplo, com a Terra, a aceleração da Terra, né, na superfície terrestre, que é aquela que a gente aproxima 9,8 metros por segundo quadrado, é cerca de 10 mil vezes maior do que a aceleração na superfície desse corpo. Tá? Só para vocês terem uma noção. E, de novo, né, o que significam essas cores? Né? Então, quanto mais para o vermelho, maior é a aceleração. Então, veja, aqui, né, qual que é as regiões da superfície do arrocote onde a aceleração é maior? Né? São nos polos, né? A gente vê que na parte polar, né, a aceleração é maior, e na parte equatorial, né, aqui, dependendo, ela é menor, tá? Pessoal, uma outra coisa que a gente tem relação também com a estabilidade de superfície de arrocote a gente fala que são as slopes, tá? Então, o que é slope? Né? Então, slope seria, se você pegar a aceleração, o vetor, e aí eu falo da direção, né? É importante a gente levar em conta também, não só o módulo, como está nessa figura, mas a direção da aceleração na superfície desse corpo. Então, se você pegar o vetor aceleração na superfície desse corpo, o ângulo entre esse vetor aceleração na superfície de cada face poliédrica dessa e o vetor normal a essa superfície, você pegar esse ângulo é a tal da chamada slopes aí, tá? Na verdade, é o complemento desse ângulo. Então, se você tem que esses dois vetores, o vetor normal à superfície e o vetor aceleração, eles são antiparalelos, que a gente fala, a slope é 0. Tá? Então, isso significa que a sua aceleração está em direção mesmo à normal, né? Quer dizer, em direção oposta, né? À normal da face. Tá? Então, por exemplo, se tiver uma partícula ali, muito difícil, essa partícula, a gente fala que aquele local dela ali é uma partícula que vai ficar ali, tá? É uma região de estabilidade, vamos dizer assim, tá? De uma maneira bem simplista. Se o ângulo, ou seja, se o ângulo começa a aumentar desses dois vetores, então você tem que, por exemplo, se esse ângulo for maior do que 90, você tem que a aceleração ela está saindo da superfície, né? Se a gente pensar assim. E aí, de uma maneira simplificada, a gente fala, então, que essa partícula, ela pode escapar da superfície do arrocote, tá? Então, para a gente ver essa estabilidade, né, da superfície de arrocote, a gente usa duas coisas, basicamente. Usa a aceleração e usa o slope, tá? Então, que são dados pelo vetor aceleração, né, a direção do vetor aceleração, e a direção do vetor normal a essa face, tá? Que é aqui, tá? O que é essa figura? Ela mostra. Essa figura, ela mostra pra gente esses vetores, né? Esse campo de vetores que vocês estão vendo aí na superfície do arrocote,
é a componente tangencial da aceleração na face desse asteroide, tá? A direção dessa componente tangencial, né, da aceleração, ela indica os locais onde você tem locais que são, a gente fala que são locais que podem acumular material, tá? Se a gente decompor essa aceleração que eu acabei de falar para vocês, né, que é do slope, que é definido assim, numa componente normal à face e uma componente tangencial à face, né? Essa componente tangencial que eu estou mostrando aqui em torno da superfície de Arrokoth, ela indica a direção, então, onde você tem pode ter, né? Sugere ter esses acúmulos de materiais, tá? Então, são partículas que elas vão ficar ali, são regiões que a gente fala de superfície estáveis, tá? Então, veja aqui que a Arrokoth, essa perspectiva que vocês estão vendo aqui do lado esquerdo, essas duas perspectivas, veja que essa perspectiva é justamente a perspectiva da sonda, que a sonda New Horizons passou, tá? Que é o plano menos Z, tá? Então, o plano menos Z, ele é essa perspectiva que eu estou falando, que a sonda New Horizons passou. Veja que existe um acúmulo, existe uma região de acúmulo aqui, que é basicamente naquela cratera que eu falei para vocês, cratera Maryland, que é da superfície de Arrokoth. Tá? Então, aquela cratera média está localizada próxima dessa região. Tá? E a gente tem outras regiões de acúmulo. Por exemplo, aqui a gente também tem uma região de acúmulo. Tá? Então, de uma maneira geral, se a gente analisar essas... E aí a gente tem outras regiões também de acúmulo. Né? Aqui a gente já está vendo numa perspectiva que é oposta que a sonda viu, vamos dizer assim, né, do lado escuro, né, a gente fala que é a região escura de Arrokoth. Então a gente tem, essa daqui também é bem interessante, porque ela é como se fosse no Equador, como se fosse na região terminal que foi visto esse objeto, tá? Mas, resumindo, de uma maneira geral, né, a estabilidade da superfície de Arrokoth, se a gente vê, as direções das flechas aqui, né, das acelerações tangenciais, elas vão do Equador para os polos, tá? Então, isso é uma característica, ou seja, no Equador do Arrokoth, a gente tem regiões instáveis. Então, muito provavelmente as partículas, né, da superfície de Arrokoth, né, se existir partículas lá, e tiverem no Equador, elas vão sair desse Equador, não vão ficar nesse Equador, tá? Então, e nos polos elas vão ficar, tá? Porque então o acúmulo de material se dá no polo e no Equador é uma região estável. Isso é típico de objetos que têm períodos de rotações longos, como a Arrokoth, 15 horas, por exemplo, 16 horas, tá? Se você pegar, por exemplo, o asteroide Bennu, né? Já esse padrão é reverso. Então, se você olhar o asteroide Bennu, ele tem várias protuberâncias, né, no Equador, que ele remete a esse acúmulo de material. Então, vai do polo para o Equador. É diferente daqui. Aqui vai do Equador para o polo. Tá? Se você pegar, por exemplo, o outro alvo, né, o alvo aí da missão Astra, né, que é o 2001 SN 263, você também tem esse padrão reverso, porque são asteroides de curto período de rotação, né? Isso também não é um padrão, pessoal. Se você pega outros asteroides, como, por exemplo, Psyche, né, você tem que, dependendo na região norte, né, você tem o padrão do Equador para o polo, e na região sul você tem diferente, tá, que vai do polo para o Equador. Mas em Arrokoth a gente tem que esse padrão de estabilidade se dá do Equador para os polos aí. Os polos são regiões estáveis, tá? E, né, principalmente aqui nessa cratera Maryland, que é o que eu queria que vocês notassem, tá? Isso depende também da densidade, pessoal, tá? Isso depende muito da densidade, então a gente fez simulações variando a densidade. Então, veja, nessa animação aqui, conforme eu vario a densidade, né, a direção dessas acelerações tangenciais, elas mudam. Se você pega uma densidade muito pequena, da ordem aí de 0,1 gramas por centímetro cúbico, então
as slopes, né, vejam que elas estão todas em direções opostas, para cá e para cá. Então, basicamente, todo o corpo de arrocote, ele se torna, né, instável aqui. Tá? E aí, quando você vai aumentando, né, deixa eu aumentar, você tem que elas começam a reverter e indicar, então, por exemplo, que os polos agora são regiões estáveis. E no vermelho, os polos, eles ficam, por exemplo, são regiões instáveis, né? Aqui, por exemplo. Tá, então, a gente fez simulações e fez, pegando esse intervalo de densidades para analisar a estabilidade dessa superfície aí. Tá? Então, a gente estudou essa estabilidade a partir dessa quantidade que são os slopes aí, essas direções das seleções. Pessoal, uma outra coisa que a gente estava interessado nesse trabalho, né, com relação aos pontos de equilíbrio, né, porque a ideia é a gente também estudar partículas, então, não só na superfície de arrocote, mas, né, as partículas em torno da superfície e próximas da superfície. E próximos da superfície, né, a gente tem os chamados pontos de equilíbrio, tá? Então, são esses pontos que estão denotados por E. E o que é um ponto de equilíbrio, né? Então, para quem não sabe daí, esse referencial, se você tiver um referencial fixo no corpo, né, esse corpo aqui, ele está girando. Como vocês viram, o arrocote, ele está girando. Então, esse é um referencial não inercial. E aí a gente vai aparecer uma força não inercial, que é a força centrífuga. Né? Então, olhando para esse referencial, né, não inercial, né, quando a força centrífuga ela equilibra, vamos dizer assim, né, de maneira simplificada, a força gravitacional, esses pontos aparecem. Então, vejam que a arrocote, ele tem 7 pontos de equilíbrio. Tá? Então, a gente calculou também nesse trabalho os 7 pontos de equilíbrio. A gente tem 4 pontos de equilíbrio fora e 3 dentro. Tá? E aí a gente calculou esses pontos de equilíbrio para várias densidades. Então, se eu deixar a animação aí, veja que conforme a densidade vai aumentando, os pontos de equilíbrio eles vão, né, se afastando do corpo. Né? Então, deixa eu voltar aqui só para vocês verem. Então, a densidade está aumentando, esses pontos de equilíbrio estão se afastando do corpo. Tá? Aí quando então até chega lá 0,9. Quando você começa a diminuir a densidade, o que acontece? Os pontos de equilíbrio externos, né? Eles vão se aproximando do corpo, né? E vejam que os pontos de equilíbrio internos, eles vão caminhando na direção dos pontos de equilíbrio externos. Até que chega um momento que a gente fala que eles colidem, né? E aqui, veja, os dois pontos aqui, deixa eu ver agora qual que são, o E7 e o E1, eles colidem e desaparecem. Eles se aniquilam, a gente fala, né? E aí sobra, por exemplo, agora só sobram 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Então, de 7 caiu para 5. Né? E aí, eles vão se aniquilando. Agora o E3 vai aniquilar com o E6, né? E sobram, por fim, 3. Tá? Então, a gente, dependendo da densidade, né? Os pontos de equilíbrio, eles dependem essencialmente da massa, né, claro, da densidade do corpo, né, e isso está atrelado também ao período de rotação e também do formato do corpo, tá? Então, a gente fez esse estudo também, encontrando um ponto de equilíbrio para várias densidades. Uma coisa também, pessoal, que é interessante a gente ver, por exemplo, é a estabilidade desses pontos de equilíbrio, a estabilidade linear, né, então você tem as equações lá. Esses pontos de equilíbrio, né, não comentei, mas esses pontos de equilíbrio são encontrados, pessoal, numericamente. A gente faz isso numericamente, né? E aí, para a gente saber, né, por exemplo, como é a estabilidade desse ponto de equilíbrio, né? Numa vizinhança desses pontos de equilíbrio, né? A gente pode linearizar as equações lá para encontrar esses pontos de equilíbrio. E aí a gente tem toda uma classificação de estabilidade. Então, resumindo, os pontos de equilíbrio externos, que são os pontos que que são os triângulos, né, e os X, eles são pontos de equilíbrio instáveis, tá? Então, todos os pontos de equilíbrio externo de arrocote são instáveis. O que isso significa? Significa que se você colocar uma partícula aqui, ela vai sair desse ponto imediatamente, tá? De qualquer um deles. E aí, dentro dessas estabilidades instáveis desses pontos, a gente tem classificações, né, que a gente fala que, por exemplo, esses pontos
que são os pontos pares, né, o E2 e E4, são pontos de estabilidade complexa, que a gente fala, tá? E esses outros pontos X, por exemplo, são os ímpares, são pontos de estabilidade hiperbólica, tá? Mas são todos estáveis, tá? E aí tem uma diferença aí, mas só para vocês saberem. Os verdinhos, esses dois, são estáveis, tá? Mas a gente não vai estar interessado nos pontos interiores. A gente, para a dinâmica das partículas, claro, a gente vai estar interessado só nos pontos externos, tá? Uma coisa que a gente fez também, né, que é interessante, a gente estudou os pontos de equilíbrio de cada lóbulo, né, tanto do maior quanto do menor, individualmente. Tá? Então, isso aqui é uma animação de como o Alcott, ele basicamente se formou. Tá? Então, se você pegar os eixos principais de inércia, né, do lóbulo maior e do lóbulo menor, se você calcular eles, você vai ver que eles estão praticamente paralelos, tá? Então, isso indica que a formação desse objeto, de novo, foi uma formação, né, que eles foram circularizando, os dois ali como se fosse uma valsa, né, lentamente, e aí teve esse alinhamento desses eixos principais de inércia, tá? Então, a ideia é a gente calcular esses pontos de equilíbrio imediatamente antes, vamos dizer assim, dessa união desses dois lóbulos. Tá? Então, a gente fez isso também, e a gente descobriu que a estabilidade desses pontos, né, elas mudam, tá? Em relação, por exemplo, à estabilidade desses pontos originais. Então, por exemplo, aqui a gente pegou mesmo o corpo, dividiu ele, calculou esses pontos de equilíbrio. Então, os pontos L, só para vocês se localizarem, é com relação ao lóbulo maior, tá? Que é o large, né? Large. E os pontos S é com relação ao lóbulo menor desse corpo. Então, vejam só, né? Então, por exemplo, esse ponto S1, ele remete, se a gente voltar aqui, ao E3, tá? Assim, você vê que ele está praticamente na posição do E3, né, que a gente, claro, a gente teria que juntar esse corpo. Então, eu estou pensando numa configuração imediatamente antes dos lóbulos se unirem. Então, veja, esse ponto S1, antes desses corpos se unirem, né, ele é um ponto que a gente fala que é um ponto linearmente estável. Então, se você colocar uma partícula aqui, ela vai ficar aqui por mais tempo do que se você colocar nos outros pontos que são o X ou o triângulo, tá? Então, veja que a estabilidade desses pontos, elas mudam, né? Então, a gente viu que existe uma diferença aí quando você considera os corpos separados. E assim para os outros pontos, né? Então, por exemplo, esse daqui, apesar do L1 ser instável, ele é uma estabilidade diferente depois que os lóbulos são unidos, tá? E por aí vai. Todos os outros pontos também a gente tem essa correlação, né? Então, a gente descobriu isso daí também. Ok? Pessoal, agora indo para a parte que a gente estuda a dinâmica de partículas, né? Ao redor desse corpo, né? E tenta ver algumas relações com né, onde, por exemplo, elas caem, né? Se a gente consegue encontrar certos padrões, né? Que estejam relacionados com as regiões topográficas desse corpo. Então, isso daqui, pessoal, é só vamos dizer assim, um resumo de algumas regiões que foram encontradas nesse corpo quando a sonda passou. Tá? Então, essa aqui é a foto original, né, desse corpo. E vejam que existem vários pontos, né? Então, né, aqui tem uma legenda, então são pontos que o pessoal acredita que, por exemplo, os pontos roxos aqui, são pontos que certamente são crateras. Então, por exemplo, se você pega essa cratera que eu falei para você, que é a cratera Maryland, né, chamada apelidada de Maryland, isso aqui, obviamente, né, a gente olhando, é realmente uma cratera de impacto, tá? E aí a gente tem, por exemplo, pontos verdes que podem ser crateras e por aí vai, né? Mas o importante é que vocês vejam aqui que aqui está catalogado, vamos dizer assim,
todas as características de superfície encontradas nesse objeto, tá? E aí a gente, basicamente, eles dividiam, né? Por exemplo, essa parte aqui são a parte dos pontos brilhantes, que são os bright spots, que eles falam, tá? E a gente tem uma outra parte aqui, que são a parte de fissuras, que são os pits, tá? Que também essa região aqui. E uma outra parte de geológica, que eles chamam de Geologic Units, tá? Que é essa parte, ela pega a parte da região terminal aí de sombra de Arrocote. Tá? Então, o interesse nosso no trabalho é ver como que essas partículas, né, a dinâmica dessas partículas ao redor de Arrocote, podem, por exemplo, onde elas vão cair, o acúmulo delas está em qual dessas regiões, por exemplo, né, quais são os locais preferidos. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Tá? E aqui está uma aproximação, né, que tá para o nosso modelo poliédrico dessas regiões. Tá? Então, a gente vai fazer isso daí. Pessoal, para falar disso, né, a gente vai usar o referencial que a gente fala que é fixo no corpo. Tá? Então, como eu disse, isso daqui não tem nada a ver com Arrocote, tá? Então é só para quem não sabe, entender a ideia da simulação que a gente vai fazer de partículas ao redor desse corpo. Então, esse aqui é um referencial inercial, que é um referencial fixo no espaço. Então, por exemplo, o corpo, ele gira e a partícula, ela também está girando aqui, tá, ao redor desse corpo. Se você olhar, se você tiver no corpo, que é o que a gente vai fazer na simulação numérica, vai ser visualizado desse jeito, veja que é assim que você vê a órbita dessa partícula. Tá? E aí a gente consegue, vamos dizer assim, consegue informações mais relevantes olhando para o referencial da simulação dessa maneira, que é o referencial fixo no corpo. Tá? Então, a primeira animação que eu vou mostrar para vocês é uma simulação numérica que a gente coloca um anel de partículas, e sempre, pessoal, a gente sempre tenta ver a relação das regiões, né, como que os pontos de equilíbrio afetam essas nuvens de partícula, né, até elas colidirem com a superfície. Tá, então eu vou tentar compartilhar aqui com vocês, deixa eu só sair. E tentar compartilhar o vídeo aqui. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar, pessoal. Rapidamente. Então, eu tenho que compartilhar de novo, né? Então, vem aqui. Peraí. Compartilhar uma janela. Compartilhar o vídeo com vocês. Tá aqui. Achei. Se não estiver compartilhando, vocês me falam, pessoal, o vídeo. Estão conseguindo ver, pessoal, a simulação? Sim. Tá, obrigado, Otto. Então, veja, a gente colocou uma nuvem, um anel, na verdade, ao redor desse corpo, tá? E deixou integrando, tá? Vejam, eu vou até voltar aqui, reparem o seguinte, que a maior parte das partículas, elas vêm por essa direção, próximo dessa cratera Meard, mas é na região equatorial, tá, pessoal? Vejam que isso é um disco, tá? E aí ela vai, e também nessa região, simetricamente, na diagonal, dos bright spots aqui. Tá? Então, veja. Né? E aqui, nos pontos de equilíbrio pares, elas ficam girando ao redor desses pontos. Né? A gente fala orbitando esses pontos. Né? Então, vejam aqui, elas entram nessa região, a maior parte delas, elas vêm por aqui pelo ponto de equilíbrio E3 e pelo ponto de equilíbrio também E1. Tá? Então, é como se os pontos de equilíbrio ímpares eles ajudassem no caminho dessas partículas até a superfície de Arrocote. E os pontos de equilíbrio pares, eles dão uma barrada aí, vamos dizer assim. Tá? Então, é algo que a gente pode perceber aqui, e aí eu vou mostrar isso melhor num gráfico aqui. Deixa eu voltar lá para a apresentação agora.
janela. Vou compartilhar aqui. Ok? Então, por exemplo, isso daqui é um mapa de tempo de vida que a gente faz dessas partículas. Então, vejam que as partículas, quanto mais para o vermelho, mais a condição inicial, né, dessas partículas, elas estão na posição inicial dela, e aí a cor representa, então, o tempo de vida delas. Veja, quanto mais para o vermelho, mais estável essas partículas, elas ficam mais na simulação. E azul, elas ficam menos. Então, veja que a gente tem uma região que ela é simétrica aqui, diagonalmente, né? De estabilidade, vamos dizer assim, e de instabilidade, né? Justamente porque os pontos E1 e E3, eles contribuem para essas partículas virem, colidirem com a superfície de Harrod-Cote, tá? Então, tem esse mapa de vida aí. Aqui é um mapa de velocidade de impacto. Então, esses pontos que estão, essas regiões que estão falhando, são as partículas que são ejetadas. Então, a gente consegue ver que essas regiões, a gente tem, que essas partículas são ejetadas, né? Então, as regiões de maior impacto, né, de velocidade são as que estão em vermelha e a de menor impacto são as que estão em azul, tá? De novo, falando de colisão, escape e ejeção, esse gráfico aqui, ele mostra que a maior parte, o que acontece com a maior parte das partículas ao redor de Harrod-Cote, elas colidem com a superfície de Harrod-Cote, tá? E a gente só começa a ter ejeção, é claro, né, que essa partícula vai ter que ficar a uma distância, a distância que a gente considera para ejeção do sistema é de 100 km, né? Então, a partícula passou 100 km, ela é removida do sistema. E isso acontece começa a acontecer, na verdade, né, próximo de 20 horas aí, tá? Esse gráfico vem corroborar, vamos dizer assim, aquilo que eu falei para vocês da simulação que a gente viu antes, tá? Então, como que é feito esse gráfico aqui, tá? Isso aqui a gente fala que é o fluxo de partículas. A ideia é a gente ver quais são as regiões ao redor de Harrod-Cote, né, e próximas dos pontos de equilíbrio, em que as partículas, elas passam por mais tempo, né? Então, que as regiões que mais partículas passam, vamos dizer assim, tá? Então, isso significa, por exemplo, o que quer dizer a cor vermelha? A cor vermelha significa que essas partículas, se você pegar todas as partículas, né, durante toda a integração, e você dividir o espaço em vários, vamos dizer assim, numa malha cúbica, né, porque isso está no espaço, de vários cubos, e você for contando, né, a cada tempo, né, a quantidade de partículas que passam, né, nesses cubos, então você vai ver que a maior parte das partículas, a quantidade maior de partículas está nessa região vermelha em torno do E1. Tá? Isso durante toda a integração. Tá? A maior parte das partículas, elas vêm por essa região aqui, tá? No E1. É o mapa de fluxo de partículas. Esse outro mapa aqui também é um mapa de fluxo de partículas que eu falei para vocês, mas ele é imediatamente antes do final da vida dessas partículas até elas colidirem com a superfície de Harrod-Cote. Então, o que são essas regiões vermelhas? De novo, eu pego por exemplo, os 30 minutos finais da integração e começo a contabilizar onde essas partículas passam, né, em cada cubo desse. Então, vejam que esses cubos aqui, vamos dizer assim, do espaço, próximos aqui dessa região, do ponto de equilíbrio E3, né, e próximos dessa região da cratera de Merrill equatorial, né, são onde as partículas elas vão vir aqui e vão cair. Tá? Então, o que, de novo, corrobora com aquela simulação que eu falei para vocês, né, que a gente vai contando. Então, a maior parte das partículas, elas vêm e colidem por esse caminho aqui, vamos dizer aqui. E diametricamente oposto também. Tá? Aqui também a gente tem as regiões de maior queda, vamos dizer assim, de partículas na superfície de Harrod-Cote. Tá? Então, é basicamente isso que a gente faz. Tá? Um outro tipo de simulação é aquele que a gente coloca nuvens de partículas ao redor de cada ponto de equilíbrio. Tá? Então, a gente coloca e faz essa simulação. Tá? Então, só para vocês verem, vou
vou mostrar aqui esse outro vídeo dessa simulação, que é esse daqui. A diferença, então, para essa simulação aqui. Então, tá aí. Então, é assim que essas partículas... Vejam que aqui a gente tem, né, vamos dizer assim, esse caminho, né, se a gente partir dos pontos de equilíbrio, né, as partículas nos pontos de equilíbrio. Vejam aqui, ó, tem todo um fluxo de partícula vindo para cá e vindo nessa região contrária, né? E aí a gente tem também, né, claro, né, aqui no E4, que colide aqui, né, com essa outra região, só que, nesse caso, né, depois a gente tem menos, né, conforme a simulação ela se desenvolve, né, a gente vê que depois a gente para, né, o fluxo nessa região e nessa região aqui oposta. Então, a gente tem regiões de fluxo onde a gente tem mais, que são essas regiões da cratera de Maynard e Bright Spots, e essas outras regiões diametricamente opostas. Tá? Então, é um outro tipo de simulação também, e a gente vê, né, o resultado dessa simulação. Vou voltar lá. A gente vê alguma estabilidade, né? A gente consegue também comparar a estabilidade de cada ponto de equilíbrio através disso. Então, por exemplo, né, a gente vê que inicialmente, né, o ponto E1 e E2, né, então esse mapa aqui, de novo, é um mapa de vilha de partículas, tá? E a cor representa, então, a gente tem aqui as posições iniciais dessas partículas, tá? Que a gente faz na simulação, e a cor, de novo, representa o tempo de vida delas. Então, vejam que essa região aqui de partículas no E1, que são azuis, né, E1 e E3, por exemplo, são partículas que elas imediatamente vão e colidem com a superfície de Arrokoth, né, enquanto que as regiões vermelhas são as que vão permanecer por mais tempo na simulação. Tá? Então, a gente faz mapa de partículas também para esse tipo de simulação. Tá? Então, esse gráfico ele mostra a queda de partículas, tá? Do número de partículas no decorrer da simulação. Vejam que os pontos de equilíbrio E1 e E3, que são aqueles ímpares, né, os ímpares que eu falei para vocês, eles começam a ter uma queda muito rápida, né? E depois por exemplo, o E1, ao final da integração, né? As partículas que saíram dele, elas vão ser as que vão ficar por mais tempo na simulação. Tá? Então, esse é um outro tipo de gráfico para a gente tentar enxergar isso. Tá? E, por fim, pessoal, a última simulação é aquela que a gente coloca uma partícula exatamente em cima do ponto de equilíbrio para ver o que acontece. Tá? E aí, vou mostrar para vocês também essa última simulação. Aqui. A gente vai colocar uma partícula na posição do ponto de equilíbrio, que a gente encontra, claro, numericamente, e vai ver para onde que ela vai também. Tá? Então, seria isso daqui. Espera aí, desculpem. É esse vídeo aqui. Vocês estão conseguindo ver, pessoal? Está estático. Está estático? Agora. Está aparecendo. O tempo está correndo. Está correndo. Não. Tá. Eu achei que não estava aparecendo o vídeo, desculpa. Então, veja o seguinte. O tempo está correndo. E então, o cinza, vejam que o cinza seriam essas partículas, né, para vocês acompanharem. Então, vejam que as partículas dos pontos E1, E3, vejam o E3 primeiro, para onde que ela vai. Tá, então, ela vai nessa região que eu falei, próxima equatorial da cratera. Aí, a próxima a sair agora é E1. Então, veja, o E3 é o ponto mais instável, né, e aí ela vai sair também desse ponto, né?
E depois a gente vai ter as partículas saindo, agora a gente tem a partícula saindo aqui do ponto E4, né? E veja que ela vai começar a orbitar esse ponto. Né? Orbitar e depois vai escapar. E mesma coisa para o E2. Aí ela vai colidir, então, com a superfície. Né? Então, sobrando agora só o E2 e o E1. O E1, ele foi para lá, já no corte. Ok, pessoal, deixa eu voltar lá, então, agora. Beleza. Tá? Uma coisa... Tá? Então, agora só falta falar da esfera, pessoal, mas é bem rápido também. Uma coisa interessante que a gente analisou também foi diferentes tamanhos de partículas, né, ali na região de Arrokoth, tá? E aí o resultado que a gente chega, esse gráfico é o gráfico das partículas perturbadas ou não perturbadas pela pressão de radiação, né? A linha preta é a simulação sem pressão de radiação, tá? E as outras linhas, elas indicam o tamanho de partículas. Então, a gente colocou partícula da ordem de centésimos de micron até a ordem de dezenas de microns aí, tá? Para essas partículas. E aí você pode pensar assim, pô, você está considerando pressão de radiação, né, num objeto tão distante do Sol, mas existe um trabalho, por exemplo, clássico aí, do grupo de dinâmica orbital, né, que tem como primeira autora a Priscila, me desculpe, eu não lembro os outros autores, mas ela coloca a pressão de radiação, vai estudar impacto, se eu não me engano é isso, de meteoroides nas luas ali do sistema, até então as luas que eram descobertas, e ela vê que mesmo distante, né, em Plutão, a pressão de radiação é relevante, e ela remove partículas menores do que um micro, tá? E aí a gente fez esse mesmo teste até para validar o modelo, e a gente chegou num resultado similar, que partículas da ordem de menores do que um micro, elas são removidas também da região de Arrokoth. E aí as que sobrevivem, se vocês olharem aqui, né, a linha que é praticamente igual à simulação sem pressão de radiação, que é a preta, começa a ficar igual a partir da linha vermelha, né, que é justamente de partículas de tamanho maiores do que um micro, de 1 a 10 microns aí. Tá? Então, isso é um resultado que já era esperado para corpos ali no cinturão de Kuiper. A distância, né, porque a pressão de radiação depende da distância, no caso de Plutão, está em torno de 40 unidades astronômicas, e no caso de Arrokoth, está em torno de 45 unidades. Então, essa diferença assim, não é significativa para ainda esse limite ser modificado, vamos dizer assim. Tá? Então, a gente chegou no resultado similar aí da Priscila e demais autores. Ok, pessoal? O último resultado que a gente tem é para quando a gente coloca uma nuvem esférica ao redor de Arrokoth, uma nuvem esférica de partículas ao redor desse corpo. E aí sim a gente vai ver, né, onde essas partículas vão cair. Então, de novo, né, a maior parte, se a gente pegar aqui quando a sonda New Horizons olhou, então só estou analisando essa região, tá? A maior parte, veja aqui, de partículas, né, elas estão acumuladas ou nessa região aqui, próxima da cratera, ou na região oposta aqui, geometricamente, diagonalmente oposta, vamos dizer assim, longitudinalmente, tá? E o que quer dizer as cores dessas partículas? As cores dessas partículas são a inclinação inicial dessas partículas, né, onde elas são distribuídas inicialmente, né, a inclinação inicial delas. Então, veja, partículas que têm uma inclinação inicial muito baixa, elas vão colidir, a maior parte, no equador mesmo. Então, que são as partes azuis, né? Vejam que a maioria delas colidem no equador de Arrokoth, né? E aquelas que têm uma inclinação mais alta, né, próxima de 90, elas vão cair nos polos, tá? Então, a gente tem esse resultado aí. Isso daqui é para órbitas prógradas, tá? A gente analisou órbitas retrógradas e o resultado é o mesmo, tá? Isso aqui é uma outra maneira de mostrar isso, que é um gráfico de área. De quantidade de partículas sobre área. Tá? Então, a gente pega cada face do Arrokoth
e contabiliza o número de partículas que colidiu ali. Aí a gente tem esse mapa de densidade diária do número de partículas. Tá? Então, veja que as regiões mais vermelhas, onde caem mais partículas, são aquelas próximas do Equador, né? E latitudinalmente, vamos dizer assim, né? E longitudinalmente, né, na longitude, próxima das regiões da cratera Maryland e daquelas regiões bright spots. Tá? Ok, pessoal? Isso tem uma explicação, isso não é aleatório. Tá? Isso tem uma explicação que é mostrado nesse gráfico aqui que é a variação da energia, tá, que a gente pode correlacionar dessas partículas. Tá? Então, as regiões de maior variação de energia, vamos dizer assim, elas vão ser essas regiões onde as partículas elas vão, o caminho delas vão seguir, né? E a gente vai ter um acúmulo de colisões na região da superfície de Arrokoch, tá? Então a gente fala que isso é o Gravity Power Map. A gente tem toda, né, explicação para isso, mas assim de uma maneira simplista está relacionado à energia a variação de energia que essas partículas têm. Então, se você olhar aqui, né, esse gráfico, o vermelho, vamos dizer assim, onde você tem acréscimo de energia, né, são essas regiões diametralmente opostas, tá? E isso olhando no plano XY. Se você olhar no plano, esse outro plano aqui que é no XZ, você vê que onde está a cratera Maryland, você tem esse acréscimo de energia. Tá? Então, você tem uma região de alta energia ali próximo daquela cratera, vamos dizer assim. Ok? Bom, pessoal, para encerrar, então, os resultados principais do trabalho, tá, pessoal, são o seguinte, que se a gente considerar, então, um anel, tá, de partículas ao redor de Arrokoch, né, essas partículas, elas vão colidir com a superfície de Arrokoch através dos pontos, a maior parte, né, através dos pontos E1 e E3, próximas às regiões equatoriais da cratera Maryland e daquelas regiões de bright spots, tá? Um outro, e aí, o reverso, né, vamos dizer, contrariamente, as regiões que elas caem menos, vamos dizer assim, são as regiões que as regiões opostas, né, que é o que eles chamam de LLM Term Equatorial Region, tá, que são as regiões complementares aos pontos E1 e E3, tá. Se a gente coloca discos locais ao redor dos pontos de equilíbrio, tá, a gente vê que o ponto E1, ele é o ponto mais suscetível a reter essas partículas, ou seja, as partículas ao redor do ponto E1, elas são as que vão mais sobreviver durante a integração, tá? E no caso da nuvem esférica, que é o resultado anterior aí que eu mostrei para vocês, as partículas, elas caem nas regiões próximas, a maior parte delas cai nas regiões próximas a baixas latitudes, né, ao Equador, e baixa e média, né, porque a gente tem também uma quantidade significativa de quedas em latitudes médias. E são próximas longitudinalmente, né, se a gente for olhar, são próximas à cratera Maryland e essas áreas de brilhantes aí, né, de pontos brilhantes, tá? E as latitudes polares, vamos dizer assim, mais próximos das fissuras, né, das regiões de fissuras de Arrokoch, são as que as partículas vão cair menos, tá? E o resultado, né, que a gente obteve é que, se a gente considerar o tamanho dessas partículas, partículas da ordem de microns ou maiores, elas são somente, vamos dizer, governadas, né, pelo campo gravitacional de Arrokoch, né, a pressão de radiação aí, nesse caso, fica fraca para partículas dessa ordem, né, e partículas menores que micron são removidas do sistema, como é um resultado esperado, né, pelo sistema de Plutão também. Ok, pessoal? A gente conseguiu, então, esse trabalho que eu falei para vocês, na verdade, são 2 trabalhos, né? Então, assim, teve bastante resultado, e um deles foi publicado o ano passado, que é essa parte de dinâmica de superfície, né? A gente publicou em pontos de equilíbrio, a gente publicou ano passado, né? E a gente pretende submeter agora essa outra parte, que a gente
ver essas relações, de onde caem essas partículas, né, e a relação dinâmica com os pontos de equilíbrio. Ok, pessoal? Então, era isso que eu tinha para falar. Agradeço aí a atenção de vocês. Obrigado, André. Excelente apresentação. Agora a gente está aberto a perguntas. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? Pode falar, então. Silvia. Foi mais rápida. Aqui tem uma fila já. Eu vi. André, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Eu não sei se eu entendi tudo, tá? Então pode ser que eu faça alguma pergunta que ela seja muito, muito simples. Não, sem problema. A minha dúvida é com relação... Na realidade, são duas perguntas. A primeira é com relação aos pontos de equilíbrio. Se você acha esses pontos de equilíbrio baseados no formato de Arrokoth, por que eles têm esse tempo de vida, que eu estou chamando de tempo de vida, tão curto? Eu esperaria que eles tivessem um tempo de vida um pouquinho maior, que as partículas. Eu não sei se você separou em pontos estáveis e instáveis, né? Uhum. Algumas partículas, elas ficassem ao redor desses pontos por um período e depois fossem embora, ou que permanecessem. Você chegou a encontrar partículas que ficassem ao redor desses pontos, que fossem pontos estáveis? Por que elas vão embora com um tempo tão rápido, se são pontos de equilíbrio e, a princípio, não é feito nenhuma, ou não é dado nenhuma pequena perturbação? Tá, boa pergunta, Silvia. Esses pontos de equilíbrio, né, como eu disse, eles são calculados numericamente, né, e eles dependem da densidade do corpo, tá, que é atrelado ao período de rotação, e o período de rotação, isso vai depender, e também do formato desse corpo, tá, de como o campo gravitacional ali, ele é modelado. Existem partículas, sim, que ficam ao redor desses pontos. Então, se você... Vou colocar aqui, tentar colocar aqui aquela que eu falo, aquela outra simulação. Deixa eu só parar de compartilhar isso aqui. Então, se você olhar na região ao redor desses pontos, está aparecendo a simulação aí, né? Isso. Vejam que existem partículas, por exemplo, no E4 e no E3, que elas vão ficar aqui mais tempo do que, por exemplo, outras no E1. Ó, tá vendo aqui? Essas Sim. Partículas corbitando aqui. Assim, eu não cheguei a pegar cada partícula, ver qual que seria... Ó, essa daqui, por exemplo, tá vendo que ela tá bem... Ó, essa daqui, onde tá uma... Essa onde? Essa daqui. Ah, já vi. Então, veja, se a gente colocar... Deixa eu voltar de novo no começo da... Então, olha... Silvia, de uma maneira geral, esses 4 pontos são instáveis. São instáveis no sentido que a gente lineariza... Deixa eu parar aqui. A gente lineariza, né, essas equações, né, as equações para a gente... Deixa eu só parar aqui. Voltar. Isso. A estabilidade desses pontos de equilíbrio, né, elas são encontradas... a gente lineariza as equações. Então, numericamente, a gente deriva, né, o potencial, né, que é o potencial que tem a parte centrífuga e o potencial gravitacional, e aí, numericamente, esse potencial gravitacional, e a gente acha isso numérico. Agora, se a gente fizer quando a gente lineariza isso, né, ao redor do ponto de equilíbrio, então a gente consegue, por exemplo, achar os autovalores. E aí a gente dá nome à estabilidade desses pontos de equilíbrio em relação a essa estabilidade, vamos dizer assim, linear deles. Tá? Essa linearização, tá? E aí, nesse caso que você falou, né, esses 4 pontos, a gente fala que eles são instáveis, porque eles vão ter, dependendo lá dos valores, Dos altos valores, vão ter parte real, né, a gente tem, na verdade, bem, né, a gente já até discutiu, né, o Otton,
mas eles vão ter, são 6 autovalores. Então, você tem, por exemplo, 3 pares de autovalores imaginários. E aí, como são esses pares, se são, por exemplo, todos imaginários puros, né, a gente fala que esse ponto ele é linearmente estável. Então, seria aqueles verdinhos que eu mostrei para você, só que a gente não tem nenhum ao redor. Então, naqueles verdinhos, se você colocar partículas ali ao redor, elas vão ficar com um tempo característico maior do que nesse caso aí, tá? Então, o ponto de equilíbrio, a gente fala que é um ponto de equilíbrio porque é onde essas forças, elas se equilibram, né, numericamente, né, próximo aí você coloca aí um erro, vamos dizer assim, e aí, dependendo de como essas partículas, né, elas ficam ali, a gente fala se é estável ou instável, tá? Nesse caso aqui, com relação ao tempo, né, que você perguntou. Mas todos esses pontos, eles são pontos de equilíbrio estáveis, e algumas partículas, como você comentou aí, elas vão ficar ao redor desses pontos, só que mais ou menos. Tá? Geralmente o estável, ele permanece, né, ao redor, entre aspas, por um tempo indeterminado, né, a menos que outras forças estejam presentes ou sejam adicionadas. Então, Só que mesmo o instável, se você colocar numa vizinhança numericamente, ele vai ficar por um tempo, mas ele vai ficar... Justamente, essas partículas ficam por tempos curtos, porque todos esses pontos são instáveis, né? Você não tem nenhum ponto externo linearmente estável. Se você tivesse um ponto, que é aquele verdinho, que a gente tem dentro aqui, essa partícula, ela ficaria ali. Uhum. Né, a minha dúvida é que os pontos estáveis e instáveis, né, fazendo uma analogia para o problema de 3 corpos, eles vão deixar de ser estáveis, a partícula vai sair quando uma pequena perturbação é adicionada ao sistema. Caso contrário, ela permanece ali, né? Então, ela deixa de ser estável e instável quando você adiciona uma perturbação. Então, é isso que eu ainda não entendi. Mas no caso aqui é numérico, né, Silvia? Então, esses pontos de equilíbrio são aproximados. A gente não está exatamente né, eu nem falo isso, exatamente no local do ponto de equilíbrio. Então, como isso é numérico, a gente é sempre na vizinhança ali. Então, não é algo analítico, né, vamos dizer assim. Como eu disse, a parte analítica é a hora que você lineariza. Você lineariza isso, vai achar alto valor, mas, assim... É uma primeira aproximação, né? É altamente não linear, né? Esse problema aqui, ele é altamente não linear, né? E você chegou a pegar qualquer um desses pontos, E1, E2, E3, e fazer um pequeno deslocamento e ver se o movimento desse aglomerado de partículas, ele é parecido? Então, Faz um pequeno deslocamento no E1, por exemplo, e vê se o movimento que tem desse que você obteve, ele é parecido com um outro que você faz com um pequeno deslocamento. Não só para ver Entendi. Não sei, seria uma... Não, então, esse tipo de simulação, eu acho que ele vem dizer um pouco sobre isso. Por exemplo, por que eu coloco um monte de partícula ao redor? Eu sei que o ponto de equilíbrio, ele está próximo aqui. Isso aqui não é exatamente a localização dele, como eu falei. Tem um erro aí, né? E aí a gente coloca esse monte de esse disco local de partículas justamente aqui para pegar toda essa região. Então, assim, é muito difícil o ponto de equilíbrio. Deixa eu voltar aqui. Esse ponto de equilíbrio, ele está fora dessa região. Tá? Então, é uma região razoável, assim, que ela vai conter né, se você está falando assim, qual é o ponto de equilíbrio local exato desse ponto de equilíbrio? Eu não sei. Eu sei que ele está próximo aqui dessa que está em vermelho, e aí para eu estudar justamente isso, como a gente estuda numérico, né? Você fez essa exatamente, justamente por esse problema, a gente não sabe onde ele está exatamente. Então, vamos colocar várias partículas ali e vamos ver como que elas ficam. Então, vão ter aquelas que vão ficar mais ali, como você viu ali, vão ter as que vão sair mais rápido. Então, se a gente comparar essas 4 nuvens,
As que estão nos pontos ímpares, elas saem muito mais rápido do ponto de equilíbrio do que as que estão no ponto par. Então, eu acho que é por aí essa análise, tá? Numérica. É tudo numérico, tá? Mas essa ideia. E uma outra pergunta, você chegou a fazer as partículas, vamos supor que tem uma colisão, e essas partículas, para onde iriam essas partículas? Elas têm uma tendência a ir para esses, em direção a esses pontos? Tem uma colisão com outro objeto? Você tem velocidade suficiente para que elas escapem da gravidade do corpo? Para onde que elas têm uma preferência? Entendi. Então, pessoal, a gente coloca, estão falando, por exemplo, das condições iniciais, a gente coloca essas partículas aí, né? Aí, por que elas estão aí? É outra pergunta, né? Mas, se você considerar, eu tenho um slide aqui. Deixa eu só mostrar para vocês. Deixa eu falar melhor, explicar isso melhor. Aqui. Tá. Partículas, né? A gente falando aqui, né, em curvas de velocidade zero, a gente tem essa região que é a região do Roche Loop, que é essa região aqui interna onde eu estou passando o mouse, tá? Que ela, a gente produz ela, né, por uma curva de velocidade zero do E3. Tá? E veja, Silvia, que aqui, como essa questão é numérica, veja que existe né, você vê que não fecha exatamente. Então, assim, é tudo numérico, são coisas aproximadas, mas uma aproximação razoável, né? Mas, respondendo a sua pergunta, então, por exemplo, se você coloca partículas aqui, né, deixa essas partículas que, por exemplo, o corpo, como o asteroide Bennu, que a gente sabe que ele foi visto episódios de ejeção de partículas, né, desse asteroide, essas partículas, dependendo da velocidade que elas são ejetadas, né, elas podem ficar presas nessa região do lóbulo de Roche, né? E aí, isso pode dar indícios de onde essas nuvens podem ter vindo, tá? Mas é um outro problema, eu não estudo isso. Eu pego e coloco lá. Agora, a partir do momento que essas partículas caem na superfície, acabou. Assim, eu não analiso se elas batem, né? Ou se elas vão bater na superfície e vão para outra direção. Isso eu não analiso, Silvia. A partir do momento que a partícula colidiu com a face, eu removo ela da simulação e pronto. E eu também, uma ideia interessante, que é o que você comentou aí, né, uma ideia interessante seria colocar, por exemplo, pacotes de ejeções em diferentes locais da superfície de arrocote, e aí sim ver para onde... Isso eu não faço, eu simplesmente, que é o que você está falando, qual é a direção de velocidade, isso aí eu não faço, eu simplesmente coloco essa nuvem lá. Aí você fala, mas isso é razoável? É razoável, se você calcular, por exemplo, constante de Jacob, né? Isso foi até uma pergunta do referi de um trabalho passado nosso. Vocês colocam essas partículas aí, mas isso é razoável? Né? Cadê? Eu quero saber, constante de Jacob. E aí, se você calcular, você vê que é razoável para essa ideia de injeção. Mas é uma ideia interessante, é algo que poderia complementar um próximo trabalho sobre esse corpo. Não sei se você entendeu, desculpa. Sim, não, tá ótimo. Muito obrigada, parabéns, viu? Um ótimo trabalho. Obrigado, parabéns. Silvia. Obrigado, Silvia. Agora temos o Ernesto e depois a Júlia. Ernesto, por favor. Basicamente, não é mais uma pergunta da Silvia, mas eu só queria ir um pouquinho mais adentro e perguntar para você, as velocidades iniciais dessas partículas, como é que você colocou? Legal, Ernesto, boa pergunta. Ernesto, a gente... É um pouco complicado, né? Porque quando você fala de condição inicial ao redor de corpos irregulares, você não pode simplesmente colocar ali numa órbita kepleriana, né? Usando o problema de dois corpos, considerar esse corpo como uma massa pontual, né? O que a gente faz? Né? E aí, se você quiser saber mais, eu posso depois te passar um artigo que foi publicado no começo desse ano sobre Bennu, né? Onde eu explico essa condição inicial, que foi até uma pergunta do referi, ele perguntou isso também.
Então, assim, para ficar uma coisa mais realista, a gente usa uma velocidade proporcional à velocidade do ponto de equilíbrio, da ressonância spin-órbita 1 a 1, tá? E aí, isso, por exemplo, aquele anel que eu coloquei, ele foi feito usando isso. Então, as velocidades dessas partículas, dependendo ali da região do ponto de equilíbrio, vai ser uma velocidade proporcional, isso proporcional ao raio, né? Se você pegar lá a velocidade de dois corpos, né? Raiz de μ sobre r, a gente viu que fazendo isso, essa nuvem ela fica mais estável, vamos dizer assim, nesse anel, do que simplesmente você for lá e colocar uma órbita kepleriana. Então a gente usa as velocidades dos pontos de equilíbrio da ressonância spin-órbita, tá? Essa é a ideia. Então, a gente usa uma velocidade proporcional. A velocidade do ponto de equilíbrio. Você não tem um sistema de referência? Porque se você tiver no sistema de referência, se você coloca velocidade zero para o sistema de referência, isso significa que ela está girando com a velocidade de rotação do sistema. Não é mais interessante você fazer isso? Porque se você coloca, principalmente nos pontos de equilíbrio, se você coloca velocidade zero em relação ao sistema de referência, você está exatamente colocando a velocidade que ele teria no equilíbrio, né? Ou seja, a centrípeta se anula com a gravitacional e a velocidade fica nula no ponto. Sim, a gente fazia isso. Aí a gente viu que fazer dessa forma, e outra, de novo, cai naquela velha questão, a gente não sabe exatamente onde, então o que seria o zero, né? Nesse caso numérico para essa velocidade. E engraçado, se você tentar fazer isso, por exemplo, no Mercury, coloca uma velocidade de uma partícula no Mercury zero. Ele vai ficar eternamente ali. Ele não vai integrar, tá? Então você precisa fazer um ajuste no integrador, por exemplo, no Burstor. Então, assim, eu até comparei, né, o seu programa, Ernesto, com o Mercury. E aí eu vi como era feito, que eu acho que você deve usar o Numerical Recipes, né? E se você colocar uma partícula com velocidade zero no seu programa, o seu integrador vai integrar, mas se você colocar no Mercury, não vai integrar. Então, existe uma diferença ali. É que eu coloco no sistema de referência, por isso que eu estou falando. Isso, É por isso que eu estou sugerindo o sistema de referência. Mas mesmo assim, como a gente não sabe, né? Então, assim, a gente não... Mas, André, posso fazer um comentário? Pode, Na realidade, fazer. você faz isso. Quando você coloca as partículas no ponto de equilíbrio ou no raio correspondente ao raio do ponto de equilíbrio, eles vão ter a mesma velocidade do ponto de equilíbrio. Isso. O ponto de equilíbrio está na referência. No sistema de referência. Tá. Então, o André, no fundo, o André, acho que faz exatamente isso. Entendi. O problema são aqueles que estão um pouco para cima e um pouco para baixo, radialmente, do ponto de equilíbrio. Aí, como é que dá a velocidade? Então, aí ele criou uma formulinha que dá uma proporcionalidade à distância, de quão distante ele está do raio síncrono, entendeu? Entendi. Mas, no fundo, é feito isso que você falou, sim. Eu acho que não é, André? Se eu fosse fazer isso, eu seria mais preguiçoso. Eu dava zero para todo mundo. Isso, mas isso foi feito também. Isso também já foi feito, né? Ernesto, eu confundi tudo. Você estava falando no ponto de equilíbrio. Então, no ponto de equilíbrio, sim. Eu já estava pensando como o Otto falou, na nuvem inteira. Você, tipo, colocar zero para todo mundo, que é o que o Otto comentou, a gente fazia. Só que aí, por exemplo, essas regiões angularmente aqui, entre os pontos de equilíbrio, elas vão rápido. Então, assim, se você coloca ali a velocidade, uma velocidade dessa região aqui, elas permanecem, ou seja, ficam mais estáveis, né? Que é o que geralmente a gente vai querer, é razoável. Mas eu entendi que você falou, não, no ponto, se aquelas simulações que a partícula sai de ponto, aquilo ali eu coloco zero. Seria o zero. Só para entender mais uma coisinha, que eu fiquei um pouco perdido em alguns momentos, como é que você definiu o polo desse negócio aí? Porque uma hora eu pensei uma coisa, outra hora eu pensei outra, nenhuma delas. Cara, o polo do Arrocote, né? Deixa eu ver se eu volto aqui na apresentação. Normalmente eu não expliquei, né? Mas esse... Eu não expliquei, não. Eu tive alguns momentos que eu achei que você estava chamando... O que era o polo? Não, aqui, vamos pegar aqui, né? O polo seria essas regiões aqui, que, por exemplo, você tem o mais Z, né, e o menos Z, então você pode falar que, assim, é uma maneira... Não, mas esse é o eixo de rotação? Porque num asteroide normal,
que seja lá que aqui não é um bom para asteroide, né? Mas no asteroide a gente pega o eixo de rotação e fala, ali é o polo, né? Em cima do eixo de rotação, não. O eixo de rotação é o polo. Teria dois polos nortes ali, do jeito E o Equador é o perpendicular a isso. E nesse caso aqui, ó, o eixo de rotação é bem aqui, ô Ernesto. É bem aqui nesse zero. Por isso que eu fiquei confuso, porque eu estava imaginando o polo aí, depois eu vi que você mostrou exatamente oposto isso daí, né? Esses mais vermelhinhos aí. Então eu fiquei confuso. Seria o polo do lóbulo menor e o polo do lóbulo maior. Seria mais ou menos isso. Eu entendi o que você falou. Ou eixo de rotação, né? Ou eixo de rotação. Boa. Acho que fica melhor mesmo. Obrigado. Eu fiquei confuso aí. E uma última pergunta só para... Vocês sempre fizeram no plano, né? Não. O que você fala? O que é no plano? O eixo de rotação. A hora que você soltou essas partículas, o que aconteceu em torno? São 3 simulações, né? Deixa eu botar. Essa daqui é planar. Seria um anel planar. Sim. Ali que ele tem para pegar ali todos os pontos de equilíbrio, mas é pequeno. É basicamente planar. Agora, essa daqui também é planar. Quando a gente coloca ali, tem uma altura do ponto de equilíbrio. Agora, essa aqui eu não mostro, né? Uma figura que você não mostrou, você fez essa. Essa é a esférica. Então, esse spherical cloud, agora entendi esse spherical cloud. Isso, é uma nuvem esférica ao redor, e aí sim elas vão ter inclinação, né? E aí a cor corresponde à inclinação. Entendi. Obrigado aí, bom trabalho. Obrigado, Ernesto. Bonito, né, de se ver, cheio de coisinha. Legal, obrigado, hein? Obrigado, Ernesto. Bom te rever aí. Obrigado, Ernesto. Júlia, por favor. Oi, André. Oi, Júlia. Quanto tempo? Quanto tempo. Primeiramente, excelente trabalho e excelente gráficos. Obrigado. Na verdade, não sei nem se é uma pergunta, é mais uma curiosidade. E também não sei se cabe também ao seu trabalho, mas na figura do slope, você mostrou, tinha umas setinhas, né, que são a aceleração tangencial, e tem algumas que apontam para uma região de menor slope, que teoricamente ali poderia acumular material. Mas ali na região onde, no caso, seria o encontro dos dois lóbulos, também tem setinhas apontando ali. O que poderia acontecer? Porque o slope, ele não é maior que 90, então partículas não sairiam dali, mas o que ia acontecer? Porque, teoricamente, também não ia acumular ali, porque é um slope alto. Olha, Júlia, boa pergunta. Aí, assim, veja que é bem lembrado, né, Júlia? Eu não comentei, né, pessoal, mas, por exemplo, o Arrokoth, ele tem uma região, que eu não comentei em nenhum momento, esqueci, que a gente fala que é o pescoço, que é onde os dois lóbulos juntaram, né? E veja que aqui é meio maluco, né? Como a Júlia falou, você tem flechas apontando para ele e daqui, né? Então vejam que elas ficam meio malucas aqui. Eu, sinceramente, acredito, né, pela cor, né, que você vai ter regiões instáveis e estáveis, tá? É uma mistura, vamos dizer assim. Mas é uma boa pergunta. Aí eu acho que a gente teria que fazer aqueles trabalhos que os chineses fazem, né, que coloca aqui, o pessoal, né, coloca a partícula, vê onde ela vai, né? Mas essa região do pescoço ela é bem problemática até para as partículas que colidem aqui, né? Então, é uma região interessante. Daria para fazer um trabalho só analisando essa região aqui. Ela tem... na verdade, o pessoal tem trabalhos que analisam só essa região aqui, não dinâmicos, mas de uma outra coisa. Então, mas é uma boa pergunta, Júlia. A gente pode pensar aí. Tá. Eu acho, posso fazer um comentário? Pode. Eu acho que nessa região surge um problema, né? Porque quando a gente calcula o slope, ele depende da normal, né? E da aceleração. E aí você tem, como se você tivesse um pequeno vale, onde você tem uma face aqui, outra aqui, em que as normais e as acelerações, você tem que levar do corpo todo afetando. Então, ali, realmente, eu acho que o estudo usual do slope não é válido. Acho que teria que ser repensado uma forma um pouco mais complexa de analisar isso. Então, você pode ter uma face, né, do lóbulo menor, por exemplo, que está ali bem perto do vale, né, do pescoço,
e aí você tem a normal e a aceleração. Onde que vai estar a aceleração? Se você calcular a aceleração daquela face, pode ser que ela esteja sendo puxada pelo lóbulo grande. E aí, então, não é, foge o, digamos assim, o usual do slope. Então, eu acho que dá para estudar, mas eu acho que tem que bolar aí uma análise um pouco mais sofisticada. É a impressão que eu tenho. Legal. Entendi. Obrigada, André. Nada. Muito obrigado, Júlia. Josué, por favor. Boa tarde, pessoal. André, parabéns aí pela apresentação. Prazer te ver depois de tanto tempo. Você tá em Israel ainda? Não, tô no ITA agora. Ah, legal. Voltou então pro Brasil. Bacana. Quando você estiver por Guará, dá um toque. Beleza. É um prazer revê-lo. Muito bom trabalho. Parabéns aí para você, professor Otton. Excelente trabalho, muito bom mesmo. Obrigado. E, na verdade, vocês estavam discutindo um pouco sobre o pescoço. Eu ia fazer uma pergunta justamente por isso. Porque eu sei que você acho que comentou um pouco sobre a possibilidade da origem desse corpo, né? Que pode ter sido ali a aproximação de dois corpos que acabaram ali grudando, né? Só que você conhece algo sobre, antes de haver essa aproximação para eles colarem, se na verdade era um corpo anterior que quebrou e depois grudou de novo, ou eram dois corpos separados e depois simplesmente foram se aproximando, ou algum outro corpo que veio colidiu e o que sobrou formou esses dois? Existe alguma ideia sobre isso? Eu falo isso porque eu conheço um pouco mais de trabalhos sobre a fissão de asteroides, né, que estão em alta rotação, mas nesse caso ele é uma rotação lenta, então não é o caso de haver uma rotação rápida para haver uma quebra, uma fissão. Falo isso porque eu me acostumei um pouco desse tipo de trabalho sobre uma quebra por fissão. Inclusive o professor Altan estava trabalhando com o Luiz, né, Boldrin, até trabalhou com o Shears. Eu lembro que ele estava estudando um trabalho também do Roig sobre isso, só que nesse caso parece que é um pouco diferente, né, o mecanismo. Josué, muito boa pergunta também. Cara, assim, o que foi feito, assim que foi descoberto, assim, vou estudar esse corpo, saiu um paper muito simples, que eles estudavam a formação colocando duas esferas ali, né, que ia se juntar e tudo mais, um paper simples, mas que bacana, né? E a ideia é essa aqui, que está nesse slide. Então, são dois corpos que eles separados, né, que é ali do cinturão de Kuiper, e aí eles foram se atraindo mutuamente, né, e vamos dizer assim, tendo seus momentos de inércia alinhados. Então, essa é a ideia. E aí formou o arrocote. Essa é a ideia que se tem. Assim, também não sou especialista nisso, é o que eu sei sobre a formação. Então, são dois corpos que vêm. O que eu sei, e aí falando dessa ideia sua de poder ter impactado ou não, é que a cratera Maryland, ela se formou, acredito, né, pelas simulações numéricas, que ela se formou depois que eles se juntaram. Tá? E aí pode ter havido uma ruptura posterior dos lóbulos, porque, né, eles fazem lá a simulação, e aí eles voltaram a se juntar, algo assim. Tá? Então, pode, não sei, aí teria que ver certinho, mas o que eu conheço é isso, sobre a formação dele. Então existe a possibilidade de que quebrou mais de uma vez e juntou mais de uma vez. Exatamente. Pela essa cratera, sim. Pelo paper, sim. E pela análise dos dados da New Horizons, é possível observar algum tipo de composição? Que você comentou que a passagem foi muito rápida, então não tem como definir densidade muito bem. Porque se você tem um perfil parecido, é uma evidência de que era um corpo só que quebrou. Se são perfis diferentes, é uma evidência de que talvez eram corpos distintos que acabaram simplesmente se aproximando e colando, né? Isso não tem disponível, ou tem? Não, o que tem é que, sobre composição de novo, que a única coisa que eu sei é que saiu 3 papers, né? Em 2020, antes da gente submeter essa parte da dinâmica, saiu 3 grandes papers sobre tudo, né? De arrocote, só a dinâmica, algumas coisas dinâmicas, por isso que esse paper nosso de 2020, né, a novidade dele é estudar a dinâmica de arrocote com relação aos pontos de equilíbrio, né, mas também um estudo mais aprofundado, né, dessa parte de dinâmica, que foi superficial, claro, né, o pessoal publicou na Science, não dá para colocar tudo,
Mas o que eu sei é que ele é composto basicamente de metanol, seria o álcool, o pessoal fala aí, né, metanol, gelo e evidências de moléculas orgânicas também. E essa cor dele, né, que é essa cor que, né, a gente tem essa câmera colorida, vamos dizer assim, né, na New Horizons, essa cor evidencia essa parte de moléculas orgânicas, tá? É a única coisa que eu sei aí a respeito da composição dele. Então, é um bloco gelado, né? Um bloco gelado, né? Dois, na verdade, que se uniram, e uma possível... E eles até saiu um paper recente de uma dessas moléculas orgânicas que eles... Acho que é tolin, alguma coisa assim. Que eles analisando os dados, eles descobriram. Tá? Então, é metanol, water ice, né? Água, gelo aí, e moléculas orgânicas. Essa seria a composição proveniente dos dados da New Horizons. Então, a princípio, se assume que os dois lóbulos têm uma densidade ali mais ou menos parecida. Parecida com cometas. Veja aí a comparação. Não, entre si, eu digo assim, não, você comentou desse documento, mas fala entre si. Então, você sempre usou, nas suas simulações, vocês sempre usaram a mesma densidade para os dois lóbulos, ou vocês tentaram diferenciar um lóbulo um pouco mais denso, outro um pouco... Fizeram esse tipo de teste? Não, a gente usa uma densidade... É uma coisa meio biruta de se pensar. Não é biruta, não. É uma ideia bacana, mas a gente usa uma densidade uniforme nas simulações numéricas. A gente não... Eu falo isso porque se são corpos distintos, aquela capa ali, por fora, pode parecer igual, né? Mas por dentro, às vezes, a composição pode variar, né? A densidade. Sim. O próprio Phobos, por exemplo. O Phobos, você acredita que ele é um amontoado de pedras distintas, mas você tem uma capa de poeira ali, de regolito, mas, por exemplo, que por fora parece que é uniforme, mas por dentro pode ser bem... sim, diferenciado. Não, a gente, então, a densidade, a gente fala que ela é purely constrained, né? Então, assim, o pessoal, a gente fez, como eu mostrei, né? A gente fez um intervalo de densidades, mas sempre uniforme ali em toda a superfície, tá? Então, mas a gente variou a densidade, mas não diferente para cada lóbulo. Se essa era a pergunta. Ótimo, bacana. Obrigado pela resposta. Parabéns mais uma vez. Obrigado, vocês. Bom te rever. Grande trabalho. Valeu. Grandes trabalhos, né? Já é mais de um. Valeu, obrigado, Josué. Obrigado, Josué. Deixa eu só fazer um comentário. O Josué falou da formação, né? A gente teve um seminário aqui há um tempo atrás do David Nesvorny, em que um dos principais resultados dele é mostrar que nos transneptunianos seria meio comum a formação de binários. Legal. Então... interessante. Eu perdi esse seminário. Eu lembro que vocês anunciaram, só que esse dia eu perdi. Eu estava com uma outra reunião no horário, eu acho. Então, dá uma olhada, tá no canal. Parece que é meio comum, tá gravado lá. Então, parece que é meio comum formar binários ali, dessa expectativa. Então, e aí a evolução do binário seria, digamos assim, um processo, digamos assim, mais esperado para esse tipo de corpo, assim. Mas como o André tem muitas falou, pedras, né? Acaba que uma ou duas sempre vai vez. se juntando ali, né? Comum. Entendi. Mas parece que é comum elas evoluírem, acretar e formar sempre pares. Meio comum isso. E existem outros binários nessa região conhecidos? Sim. Vários. Legal. Além disso, acredita-se que, por exemplo, o satélite de Plutão, né? E Hidra, por exemplo, se eu não me engano, é um binário ali pequeno de contato, né? O pessoal acredita nisso. Pelo formato e tudo mais. Binário capturado da região. Isso. Legal. Muito bom, obrigado, parabéns. José. Obrigado pelas informações. Rafael, por favor, Rafael Ribeiro. Oi, pessoal, boa tarde. André, parabéns pela apresentação, prazer revê-lo também. Obrigado. Eu ia comentar mais ou menos o que o professor Otto comentou sobre o trabalho do Davi sobre formação de binários, mas eu vou fazer outro comentário também, essa informação interessante que você trouxe para a gente, né, sobre a cratera de Maryland, do Waterclough, que ela provavelmente se formou depois da formação, né, desse binário, né? E aí isso é muito complicado de se explicar, porque esse binário ele está na região fria da região transitoniana, né? Então é uma região em que as excentricidades estão muito baixas, as inclinações também muito baixas desses objetos, né? Então a gente não espera que houve no passado, toda a história de formação,
uma evolução colisional forte nessa região. Tanto para preservar os próprios binários, né? Os binários informes, se tivesse alguma evolução colisional, provocada pela, por exemplo, migração de algum planeta, ou algum objeto massivo que passou aí, que podia excitar essa população, né? Então, esse objeto aí, ele é também muito interessante, porque se você observar as crateras e fazer a contagem de crateras, ele já está indicando para a gente que possivelmente houve sim uma evolução colisional na região fria do cinturão de Kuiper. Agora, como explicar essa evolução colisional é que é uma questão que precisa de investigação, né? Já que a gente acredita que nenhum corpo massivo fez com que essas órbitas se modificassem, né? E entra outra questão que é quanto primordial é realmente o cinturão de Kuiper frio, que a gente acredita que os objetos eles são formados e têm essa estrutura que eles se preservaram por toda a história do sistema solar. Então, só uns comentários a mais. Esse objeto realmente é bem fantástico. Eu posso aproveitar e fazer uma outra pergunta, aproveitando esse comentário do Rafael, porque o André comentou a mesma coisa, que tem essa evidência de que a cratera foi formada depois, né? Qual é essa evidência? Eu não sei se vocês chegaram a comentar e eu perdi. É um paper, Hirabayashi, alguma coisa assim, né? Hirabayashi. Alguma coisa ele fez, assim, o que ele não fala, ele fala assim, sim. Se a gente simular, né, o que está no paper, não é bem isso. O que está no paper é que você impactando ali, né, a cratera, né, é uma evidência de um impacto, os lobos eles vão se quebrar. Essa é a ideia. Eles vão se quebrar e aí é isso que ele chega, assim. Aí pode, igual o Rafael falou, né, como, tudo mais, mas é uma outra coisa. Tá? Então, que você estava falando aí de quebra, né, Josué, na sua pergunta, e aí eu respondi nessa linha. É isso que fala, mas depois eu posso... Toshihiro Hirabayashi, né? Toshihiro Hirabayashi. Eu acho que esse é o nome dele. Eu conheço. O André, ele fez análise de tensão para concluir isso? Fez análise de tensão, exatamente, Júlia. Exatamente. Porque ele que é o cara que liderou um estudo, até que não lembro se foi na Science ou na Nature, sobre a resistência, né, a coesiva de asteroides, né? Ele era lá do laboratório no Colorado. Com Shears, né? Com Shears. Tem muito paper dele saindo nessa linha aí, né? E um deles é explicar essa cratera de Mercury. Pessoal, não estou explicando nada aqui, a gente só está estudando mecanismos, né, dessas partículas, por onde que elas vão. Então a gente vê no trabalho que elas seguem ali né, a colisão delas naquela região e outras regiões também, né? Mas eu vou focar nessa cratera, porque, por exemplo, como o Rafael falou, é algo bem peculiar. Você não encontra, é uma cratera de 7 km de diâmetro. Você não encontra crateras entre 7, por exemplo, em 1 km. As outras crateras são da ordem de 1 km. Então, assim, é algo bem peculiar mesmo, que apareceu ali, nesse corpo, na superfície desse corpo. Principalmente porque a região ali do cinturão de Kuiper, a gente acredita em objetos grandes, eles foram preservados grandes. Então, se houve... O Davi tenta explicar isso durante a formação do binário, né? Quando você tem lá o fluxo de pebbles se acumulando e você tem o efeito de stream instability, você tem gera uma colapso gravitacional ali, ele ganha uma rotação. Aí quando ele ganha uma rotação, como esses corpos eles são extremamente menos densos, eles começam a se separar rapidamente. Mas quando eles se separam rapidamente, vários outros planetesimais que se formaram junto com esse objeto, esse mesmo concentrado de partículas, eles começam a possivelmente colidir e formar crateras menores que podem explicar isso, né? Então o Davi tenta ir por essa linha dessas crateras serem formadas quase recém-formadas junto com o binário, enquanto que outros acreditam que teve uma evolução colisional mais forte aí nessa região. E a gente ainda não sabe explicar por quê. Legal, bacana, Rafael. Ok, obrigado, Rafael. Eu acho que a gente já avançou bastante no horário hoje. Você conseguiu fazer com que todo mundo ficasse, ou a maior parte ficasse por um bom tempo, hein, André? E a Luana falou, 10 minutos de pergunta, hein, André? Eu não falei isso, não. Eu falei que a gente tinha alguns minutos para perguntas. Brincadeira. Tá ok, então,
Foi um prazer, André. Muito obrigado pela Obrigado. apresentação. Acho que foi bastante instrutivo, instigou bastante gente aí. Legal, E ótimo. Pode falar, desculpa. muito obrigado. Aí agora a gente parte. Não sei se você quer falar mais alguma coisa, André? Não, só agradecer novamente, né, ao Grupo Dinâmica Orbital, né, a você pelo convite, né, pela oportunidade aí de estar apresentando o meu trabalho. Obrigado, pessoal. Ok, agora a gente tem alguns minutinhos. Se alguém tiver alguma notícia astronômica, astronáutica, que seja interessante compartilhar com os colegas. Bom, semana passada foi o solstício, né?